Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de glória a Deus. Toma o teu assento, por favor. Obrigado, meu filho. Irmãos, eu não sei como funciona na mente de um compositor. Aqueles que Deus deu um dom. Tira para mim aí, Tiaguinho, por favor. Por favor. Preste atenção aqui agora. Tenho 25 minutos para entregar um recado para você. Eu não sei como funciona na mente de um compositor. Tem pessoas que têm um dom dado por Deus, através de uma letra, compõe um louvor, compõe uma música. E por muitas vezes essa música toca em muitos corações. Eu só sei um pouquinho do que funciona na mente daqueles que Deus tem dado um pouquinho da palavra dele para ser abençoador de vidas. Nós nos impressionamos em tantos aqueles, sejam daqui da casa, sejam aqueles que vêm de fora, que ministram a palavra, e nós falamos assim: como essa pessoa trouxe essa revelação? Como essa pessoa descobriu isso dentro do texto? Caramba! E quase sempre, muitas vezes é o que a pessoa está passando. Quase sempre é um momento que a pessoa está vivendo. E o Espírito Santo ministra sobre o coração daquele pregador, daquele pastor. E ele se envolve tanto com o versículo, tanto com o texto, que quando chega o momento de ele ministrar, as pessoas são abençoadas através de alguém que viveu ou está vivendo aquele texto. E quando termina uma mensagem ou termina uma composição de um compositor, fala: caramba, parece que ele escreveu essa música para mim. A palavra foi toda direcionada para mim. Quem não viveu isso? Posso falar aqui com meus irmãos e amigos, filhos, que pregam a palavra do Senhor. Ontem eu conversando com o Júlio, se eu não me engano foi a última vez que pastor Júlio ministrou aqui, e ele falando tu pregou sobre Ezequias, não é isso? E teve um momento que ele falou: ainda haverá uma parede, não é isso? E foi uma mensagem que ficou marcada, é aquela mensagem que você chega no dia seguinte, você vai ali igual ruminando, se alimentando ainda, passa dias, você está se alimentando até vir um próximo culto. E ontem o Júlio falava isso comigo, quando eu fiz o convite para ele, Deus foi dando a ele, mas quando ele pensou em sentar para começar a preparar a mensagem, aconteceu séries de coisas, o filho passou mal e ele não preparou nada. Quando ele chega aqui no altar, ele falou: meu Deus, e agora? Mas quando chega aqui, Deus usa ele de uma forma tão tremenda. Assim é na vida. E eu me lembro quando ele ministrou, por muitas vezes dentro da ministração ele estava pregando para ele mesmo, porque ele estava vivendo aquilo. Mas quando chega, se eu não me engano, no dia seguinte,
ele leva o filho no hospital e ali Deus realiza um milagre, o filho já não tem mais nada para a glória de Deus. Mas ele precisou de passar algo para outras pessoas serem abençoadas também. É assim que funciona. Outras vezes Deus vai apertar, amassar a uva, né? Para produzir um bom vinho. Ou amassar a azeitona, né? Para produzir um bom azeite. E essa semana não foi diferente. Eu peço a vocês para não rir, porque é sério, cada um escolhe o esporte que quer fazer. Então eu escolhi 2 tipos de esporte. Um é o futebol, estou tentando voltar novamente, sem comentário. Minha esposa não aceita, mas eu estou pedindo a Deus para dar graça a ela, para ela aceitar. E o outro esporte que eu escolhi não é o jiu-jitsu, é a hidroginástica. Graças a Deus, vocês estão muito crentes hoje e não estão rindo. E ali eu me sinto bem, com pessoas boas, né, mais velhos do que eu e tal, me sinto bem. Só que aconteceu algo essa semana. E quando a professora chegou, no momento da aula, ela falou assim: gente, eu não estava bem. Eu cheguei no ponto do ônibus, eu não estava bem. E ela falou que chegou no ponto do ônibus e ela começou a chorar, passando por momentos difíceis. E ela falou assim: foi eu chegar aqui, estar com vocês, mudou algo. E a gente começamos a falar, tem eu, tem a pastora Ana, tem mais uma irmã. Nós falamos, isso aí é o poder de Deus, é a presença de Deus. E na camisa dela estava escrito algo que ela estava carregando por fora. Mas ela precisava de uma resposta dentro. E eu falei para ela: você acabou nesse dia me dar uma mensagem para eu pregar domingo. Falei: você acabou de me dar uma mensagem para eu pregar domingo. Então ela saiu de casa triste. Ela chegou no ponto do ônibus, chorou. O dia dela aparentemente seria terrível, porque nós estávamos ali de manhã e à noite teve uma festa, nós estávamos todos juntos na festa e ela testemunhou como é que foi o dia dela, que começou mal, mas estava terminando muito bem. Só que é algo tão tremendo que me chama a atenção, Diogo, que ela estava carregando algo pelo lado de fora, exterior. Ela não estava carregando interior. Ela estava precisando de algo interior que ela estava carregando exterior. Estava escrito na camisa dela. E ela falou que pela primeira vez ela estava vestindo aquela camisa. E nós que estávamos ali, dentro da piscina, a irmã Juliana que estava ali, detectou que estava escrito na camisa dela. E eu acabei, quando eu li o que estava escrito na camisa dela, eu comecei em poucas palavras a ministrar o que estava na camisa dela para ela. Uma aula já começando a se tornar um culto. E o que estava escrito na camisa dela era assim, simples: tempo com propósito é poder. Tempo com um propósito é poder. Ela estava carregando algo poderoso pelo lado de fora, mas por dentro ela estava mal. Por dentro ela estava triste. Quando nós lemos que o tempo com propósito é poder, eu falei: Deus que acabou de me dar uma mensagem agora dentro do que, em cima do que está escrito sobre a tua blusa. E ela falou: qual, pastor? Eu falei: simples, Deus começa a falar contigo aqui agora. Não existe propósito sem respeitar o tempo. Não existe propósito se você não respeitar o... Então vira para o teu irmão e fala assim: não existe propósito sem respeitar o tempo. E eu falei: está baseado, sabe aonde? Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas determinado debaixo do céu. Há tempo para todo propósito. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de matar, há tempo de curar, há tempo de derribar, há tempo de edificar, há tempo de chorar, há tempo de rir.
Há tempo de prantear, há tempo de saltar, de alegria. Há tempo de espalhar pedras. Há tempo de afastar-se. Há tempo de abraçar. Há tempo de coser, há tempo de estar calado, há tempo de falar. E eu comecei a falar para ela que aquilo que estava escrito na blusa dela, tempo com propósito é poder, estava baseado em Eclesiastes capítulo 3, que não existe um propósito sem respeitar o tempo. E aqui eu comecei a anotar algumas coisas desde ontem, irmãos. E eu quero compartilhar com vocês com bastante calma. Existe tempo para começar e há tempo para terminar. Tempo para plantar e há tempo para colher. Tempo para falar e há tempo também para ficar em silêncio. O problema é que muitas vezes queremos viver o propósito de Deus sem respeitar o processo de Deus. E o processo de Deus muitas vezes vai estar entrelaçado com o tempo. Pessoas estão deixando de viver o propósito de Deus simplesmente porque não está respeitando o tempo dele. E hoje Deus está nos chamando aqui um pouquinho a atenção, que sobre a minha vida, sobre a tua vida, Ele já decretou que tem muito a fazer, não é pouco não, tem muito a fazer, mas primeiro Ele tem que nos ensinar a respeitar o tempo que não é nosso, é o tempo que é dele. Você acredita nisso? E eu anotei aqui, queremos a promessa, mas não queremos respeitar o tempo. Queremos a colheita, mas não queremos respeitar o plantio. Queremos o cumprimento, mas não queremos esperar. Não tem como viver o propósito sem respeitar o... Aí eu anotei o primeiro ponto, se você quiser vir comigo, não é um discipulado, mas eu preciso entregar esse recado para alguém aqui. Cada propósito tem um tempo, cada propósito tem um... Simples. Pastor, quem respeitou o tempo que não entendia que era Deus com o tempo dele na vida desse jovem? José. Imagine quando José recebeu a revelação. A revelação foi tão poderosa, irmãos, que José sabia que tinha algo de Deus sobre a vida dele. José sabia que seria um jovem, um homem de honra, sabia. Porque José, muitos pregadores contam, e até eu, José contou os sonhos. José não era para contar o sonho para os teus irmãos, não. José compartilhou aquilo que ele já sabia que Deus iria fazer. Ele só não sabia o que Deus iria realmente realizar na vida dele. Mas algo de Deus poderoso e de honra ia acontecer. Aí José conta para os irmãos, José conta para o seu pai. O que resultou? O tempo. Pastor, poderia José passar todo esse processo? Não. Mas queira Deus permitir José passar. Só que a diferença é que todos os processos, de repente, irmãos, quem aqui não precisa levantar as mãos, já recebeu e falar assim, já recebeu uma profecia dizendo: Deus vai fazer com você como fez com José. Caramba, coisa tremenda. Você pega e fala, porque você só pensa em ser governador, você só pensa em mandar, você só pensa em estar por cima, você só pensa em governar, você só pensa ter para ajudar, você pensa em estar em lugar de destaque. Quando Deus te faz uma promessa dessa, você nunca vai olhar o tempo, você nunca vai olhar as consequências que vão vir durante o tempo, os processos. Só que quando Deus fez a promessa e deu sonhos a José, Deus não mostrou que ele iria parar dentro de uma cisterna. Deus não mostrou que os seus irmãos iriam vender ele. Deus não mostrou que seus irmãos mentiriam e falariam para o seu pai que ele foi atacado por uma besta fera e morreu. Deus não mostrou que depois de ele estar bem na casa, se eu não me engano, vocês me ajudam aí, de Potifar, é isso? De Potifar, depois de ele estar bem, depois de tudo estar sob o controle daquele jovem, poxa, eu estou bem, eu enfrentei uma cisterna, mas já está se cumprindo o que Deus falou comigo, que as estrelas do céu vão se... Não, eu acho que já está acontecendo. Deus não falou que daqui a pouco ele sairia preso injustamente. E me perdoa o que eu vou falar aqui. Se acontece com José,
nesses dias que nós vivemos, nós seríamos aqueles, de repente, que iriam acreditar naquela mulher e não iríamos acreditar na inocência de José. Porque o julgamento já está no coração de muitos. Então, quando Deus fez a promessa a ele, Deus não mostrou que ele sairia preso de dentro de uma casa que ele já estava governando. Quando Deus fez a promessa a ele, não mostrou que ele ficaria quase 20 anos preso. É isso mesmo? Me ajuda aí, por aí. 15 a 20 anos preso. Quando Deus fez a promessa a José, Deus não mostrou, e eu já estou sentindo um quebrantamento de Deus aqui. Deus não mostrou que José, depois de ter revelado o sonho do copeiro, do padeiro, iria ficar dependente deles, poder falar com o faraó que ele estava ali dentro. Pelo contrário, é quando a chapa esquentou. Mas por que isso, pastor? Porque quando é o processo de Deus, não tem ninguém que vai pôr a mão e conseguir tirar do processo. Quando é Deus apertando, quando é Deus amassando, quando é Deus com um propósito, não adianta. Você pode até ir lá e é capaz de tu queimar a mão. Esses dias a pastora estava falando, numa conversa, a pastora falou assim: nós precisamos começar a pedir a Deus o discernimento. Porque muitas vezes nós vamos comprar briga que não é nossa. Nós vamos colocar a mão onde Deus está dizendo: tira a mão, que é eu que estou apertando, que é eu que estou amassando. Só que quando o tempo chega, o que acontece? Deus põe José em lugar de diz, e aqueles que viraram as costas para eles, aqueles que fez muito mal a ele, passou a dependente daquilo que Deus estava dando a ele. Mas tudo foi através de vira para o teu irmão e fala assim: o tempo te traz maturidade, experiência e resistência. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Você pode ser profeta de Deus, bem simples. Pode pegar na mão dessa pessoa aí e falar assim: não confunda a demora com abandono. Não confunda a demora com abandono. Está demorando, mas Deus não te abandonou. Está demorando, mas Deus não te abandonou. Eu vou repetir para quem está lá atrás e tem mão para levantar. Não, Deus não está. Pastor, mas está demorando demais. É só um tempo, continua. É só um tempo. De repente está sendo o tempo da lágrima, mas vai chegar o tempo do sorriso. De repente chegou o tempo do abandono, de estar sozinho, mas vai chegar o tempo do abraço. De repente está o tempo das lamentações, mas vai chegar o tempo, aleluia, de você glorificar e regozijar no Senhor, porque Deus é o Deus do dom, é o dono do tempo. E assim diz o Senhor dentro da palavra dele: um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Aquilo que você pensa que está demorando, ele está trabalhando na tua vida. Por quê? Porque no momento certo vai chegar e não vai escapar das tuas mãos. Você tem mão para receber uma profecia que eu anotei? Às vezes eu disse que Deus está preparando você para aquilo que Ele já preparou para você. Caramba, muito forte, eu vou repetir. Deus está preparando você para aquilo que Ele já preparou para você. Fala para o teu irmão: já está preparado. Fala, você crê que teu pastor é profeta? Você crê? Você crê? Foi uma luta constante dentro de mim ontem, hoje, porque eu falo com a pastora, são 16 anos, eu ainda sinto frio na barriga. Eu ainda falo: Deus, me ajuda, eu vou pregar. Mas pastor, são 16 anos pregando no mesmo lugar, e o senhor ainda sinto peso. Porque eu não estou pregando para qualquer um, eu estou pregando para a noiva do Cordeiro. Eu não estou pregando um gibi, eu não estou pregando uma revista, eu não estou pregando para se aparecer, eu estou pregando para entregar um recado do céu para a terra. Então você pega esta palavra: Deus está preparando você para receber o que já está preparado para você. É simples, Deus está preparando você. Pastor, mas está doendo. Segura mais um pouquinho, Ele está te preparando. Pastor, eu estou chorando. Segura mais um pouquinho, Ele está te preparando. Pastor, eu não estou aguentando. Segura só mais
mais um pouquinho, o propósito ainda está de pé. Respeita só o tempo dele, porque aquele que te prometeu, ele é fiel. Então você jamais abra a boca a partir de hoje para dizer: o Senhor me abandonou. Não há abandono. Quando o Senhor se irou, não está nem escrito aqui. Quando o Senhor se irou com o povo, e ele falou para Moisés que iria destruir todo o povo. Sabe o que Moisés falou? Não, Senhor. Se o Senhor matar eles, o que os inimigos vão falar? Que o Senhor tirou lá do Egito e agora não tem condições de cuidar, de guiar eles, por isso o Senhor vai matar no deserto. Não faça isso não. Sabe o que Deus está dizendo para a minha vida e para a tua vida? Não foi vós que me escolheste. Você não tinha capacidade de escolher o Senhor. Sabe o que é triste? E ao mesmo tempo que é triste, ao mesmo tempo eu glorifico a Deus pela minha vida, é quando eu passo, vindo de domingo para esta casa, e entender que o copo de cerveja não faz mais parte da minha vida, que o bar não faz parte mais da minha vida. Vai acabar este culto, você vai pegar a tua família, você vai para casa. Alguns podem sair para lanchar, mas você sabe que em meio às lutas que você está enfrentando, em meio às contas que você tem para pagar amanhã, você tem um Deus que você fala com Ele e Ele te ouve. Mas e pessoas que eu passei, foram pessoas que há 20 e poucos anos bebiam comigo, e hoje eu passei, eu tive de parar o carro e eu falei: olha fulano. Só que daqui a pouco, irmãos, nessa hora já deve estar já vendo lobisomem. E eu estou vendo os anjos do Senhor aqui nesse lugar. Então não toma com abandono, porque eu e você não tínhamos capacidade para escolher Ele. Foi Ele que te escolheu. Foi Ele que nos escolheu. E se é uma escolha dele, Ele garante e Ele preserva essa escolha. Você acredita? Dá um glória a Deus aí. Então cada propósito tem um. Cada propósito tem um. Segunda coisa, existem estações que precisam ser respeitadas. Existem estações que precisam ser respeitadas. E é tão tremendo, gente, que eu não gravo nada. Eu só gravo mais ou menos em dezembro, que eu sei, dezembro, janeiro, que eu sei é o verão. Não é isso? É uma estação. Nós estamos em quê? Inverno. Aí depois vem o quê? Vem o quê, Wande, depois? Só mais rápido. Verão, a gente brincava na escola, né? Primavera, verão. Não é isso? Vem o quê? Nós estamos inverno. Aí depois vem o quê? Primavera. Aí depois vem o outono, é isso? Não, verão. Tá. Quando é que vem as frutas? As frutas vêm o quê? Outono. No inverno vem frutas? Não, muito difícil, Ivan. Pode vir, mas é o tempo. Você já viu que tem pessoas que no verão já chegou a falar assim: esse tempo tá maluco? Esse tempo tá doido? Caramba, parece até que nós não estamos no verão, porque tá um frio. Porque você sabe que aquela estação é a estação do calor. E quem entende um pouquinho de agricultura e tal, vai dizer: poxa, nós não estamos num tempo agora de colher uma maçã. Claro que tem, as pessoas estudam para isso, mas eu estou falando, nós que somos simples, não sabemos nem distinguir o que é tangerina da laranja. Eu sei, pastor, tá, obrigado. Você entendeu? Então nós entendemos que não é o tempo. Então você quer plantar no teu quintal, você não vai plantar. Ainda que você plantou, você vai falar: opa,
E eu faço isso, eu vou lá no pé do limão, que eu gosto muito, caramba, tá sem limão. Mas por que tá sem limão? Aí eu entendi que não é o tempo do limão. O tempo do limão vai chegar. Se eu quiser limão, eu vou lá comprar o limão. Não sei nem como é que aquele limão vem enxertado, mas eu vou comprar. Assim é na nossa vida. Porque muitas vezes nós não estamos respeitando a estação que Deus propôs para nós. E nós estamos querendo queimar e quebrar a etapa. Quando eu falei aqui, existem estações que precisam ser respeitadas. Já acabou os 25 minutos? 53 segundos só para terminar? Os 25 minutos já acabou? Vou olhar para um pastor aqui. Pastor, pode me dar mais 10, Júlio? Dá mais 10. Existem estações que precisam ser respeitadas, amém? Aí aqui Eclesiastes fala assim, ó. Eclesiastes apresenta vários contrastes, mudanças. Tempo de plantar, tempo de arrancar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de calar e tempo de falar, tempo de guerra. Haverá um tempo de guerra, pastor? Está aqui, tempo de guerra. Mas também haverá um tempo de paz. Cada estação tem uma função. E é nesse tempo de Deus, se nós estivermos no tempo certo, nós vamos passar todas elas. Mas vamos passar com Deus, porque nós estamos respeitando o tempo que não é nosso. O tempo é nessa guerra. Se nós respeitarmos a estação, o tempo, é no meio da guerra que nós passamos e não saímos feridos desta guerra. A diferença é que quando é para ter paz, nós causamos guerra. A diferença é quando é para ter paz, nós provocamos a guerra ou então entramos em guerra que não é nossa. A semente precisa morrer para produzir. A semente precisa o quê? Aí eu anotei aqui, há momentos em que Deus não está dizendo não. Ele está dizendo ainda não. Deu para entender? Tem momentos na nossa vida que a gente recebe um não. E eu preguei esses dias e já preguei aqui. Quando Naamã chegou até o rei com a carta, ele foi convicto que o rei curaria ele. Porque foi o rei da Síria que anotou e falou assim, vai lá. E na carta estava escrito o quê? Estou enviando o meu servo Naamã para que tu cures da sua lepra, em outra tradução, da sua enfermidade. Vai lá e entrega o rei de Israel. Então Naamã foi convicto, ó, vou chegar lá o quê? Vou ser curado, irmãos. Eu fui com a carta do rei, eu fui com a palavra do rei, eu vou ser curado. Só que quando ele chegou lá, o rei rasga as vestes. O rei pensa que está prestes de uma guerra se instalar. E segundo, o rei olha na cara de Naamã e fala assim, não, eu não tenho como te curar. Eu sou Deus por acaso? Aí aqui, quando eu anotei, eu estava também pensando nesse texto, está dizendo desta forma, muitas das vezes, o não é a realidade do momento, é Deus dizendo, ainda não. Agora você não está preparado. Então eu estou te dizendo, ainda não. Deus está dizendo, não é agora, mas daqui a pouco você vai estar preparado para receber o que já está preparado. Quem tem promessa aqui, levanta as mãos. Quem em 3 dias fez uma oração, apresentando algo para Deus que já há algum tempo você está esperando, seja o que for. Quem aqui? Só levanta as mãos. Em 3 dias para cá, você fez uma oração e falou assim, Senhor, está demorando, Senhor. Ou alguns não falaram para Deus que está demorando, mas alguns apresentaram diante de Deus. Quem aqui? E de repente você recebeu um não. Porque o não veio em forma de um silêncio. Mas Deus está dizendo para você, ainda não. Espera só um pouquinho. Porque eu estou trabalhando na tua vida. Porque o que eu faço certo. O que eu faço, eu não faço quebrado. O que eu faço, eu não faço pela metade.
O que eu faço eu não falo que dará. Deus está falando com alguém aqui. Então eu estou falando para você, filha minha, calma. Não é que eu esqueci de você. Não é do que manaracé que eu te abandonei. Não. É porque eu estou preparando o momento certo. Porque você ainda não está preparado. Então eu falo para ti, ainda não. Não quer dizer que eu não irei fazer. Porque o que eu te prometi, no momento certo eu vou te entregar. Quem tem a mão para levantar, a boca para abrir, dá um glória a Deus aí bem forte. Então pega na mão dessa pessoa e fala assim, permaneça nesse processo. Não saia dele sem Deus. Fala, deixa que Deus te tira. Fala, deixa que Deus te tire. Deus está falando com alguém aqui nessa noite, irmãos? Deus está falando? Então vamos partir aqui por trecho, porque os meus minutos já estão acabando. Tão simples assim, já está se passando 35 minutos de mensagem. Saber quando avançar, também é saber quando esperar. Deixa eu pular para mais um aqui. Não tente viver uma estação que Deus já terminou. Pega isso aqui. Eclesiastes capítulo 3, versículo 6. Tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora. Gente, o nosso tempo é tão precioso, e eu vou falar um pouquinho aqui, que eu vou pontuar algo aqui que vai ser profético para a vida de muita gente. Eu pontuei aqui para terminar. O nosso tempo é tão precioso que você precisa da orientação do próprio Deus para descobrir que o seu tempo é precioso, tu não pode gastar ele de qualquer maneira. Salomão, quando escreveu Eclesiastes, Salomão, quando escreveu Provérbios, ele era um moço, dando conselho para outros jovens. Quando ele escreve Cantares, ele já está à meia-idade. Então você vai vendo ali que alguns textos é romântico quando ele escreve Cantares. E eu não quero entrar por esse caminho. Só que quando você vai buscar o Salomão que escreveu Eclesiastes, ele não é mais um jovem, ele não é mais um moço. Agora quem está falando aqui é um homem de idade. Quem está falando é um homem experiente. É um homem que já passou por tantas coisas, já viveu tantas coisas. Tira minha atenção lá atrás. Mamães, tira atenção. Obreiros, pede às mamães para pegar os filhos e ir lá para a escolinha, que eu fico aqui, vai tirando minha atenção. Mamães, pega as crianças que tira minha atenção aqui pregando, vai lá para a escolinha. Isso, leva lá para a escolinha, leva lá para a igrejinha delas. Que tira minha atenção, gente. Quando ele escreve Eclesiastes, ele está o quê? Com uma sabedoria. Ele está com uma maturidade, nada abala mais ele. Ele não é levado pelas emoções. Ele sabe controlar a sua ansiedade. Então agora, não é aquilo que vem, ele vai sair correndo logo fazendo, não. Ele para, ele pensa. Aí ele começa a escrever, há tempo para todas as coisas. É um camarada maduro, é um camarada que sabe o que quer. Aí, irmãos, quando eu anotei aqui, não tente viver uma estação que Deus já terminou. Ele está dizendo aqui, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Existem coisas que Deus coloca em nossas mãos para guardar. Mas existem coisas que nós precisamos aprender a soltar. Tem pessoas que estão prendendo coisas que Deus já mandou soltar há muito tempo. E pergunta, Deus, por que o Senhor não está fazendo? Porque você está preso.
Aí você faz campanha, você ora, você pede a irmão para profetizar, você pede a irmão para estender as mãos, para botar a mão. Mas não depende de você. Tem pessoas que estão presas ao passado. Tem pessoas que estão presas à falta de um perdão, uma liberação de perdão. E nós já aprendemos aqui, é impossível de não aprender, que o perdão não cura só a pessoa que você perdoa, principalmente a você. O tempo passa e você está preso. E chega o tempo e estações na sua vida que você tem que soltar. Vira para o teu irmão e fala assim: tem que soltar. Senão nunca vai viver uma estação nova da parte de Deus. Aí eu anotei aqui: nem tudo que faz parte da sua história precisa fazer parte do seu futuro. Isso é paulada na cabeça de alguém, hein? Ainda bem que não estão aqui. Nem tudo que fez, deixa eu melhorar, nem tudo que fez parte da sua história precisa fazer parte do seu futuro. Há ciclos que precisam ser encerrados. Há ciclos que precisam ser encerrados. Há pessoas que precisam seguir caminhos diferentes. Entenda isso. Há lugares que cumpriram a sua função. E há comportamentos que precisam morrer. Existem tempos e nós precisamos entender qual é o tempo de Deus na nossa vida. Porque tem pessoas que já eram para estar muito lá na frente, mas são detalhes. Que estão presas a uma estação que Deus já está dizendo: eu tenho outra estação para você, mas primeiro você precisa se curar aqui. Primeiro você precisa mudar aqui. Primeiro você precisa se libertar aqui. Enquanto você não se libertar aqui, não se desprender aqui, não tem como viver o meu novo. Quem está dando para entender? Então o tempo que hoje é proposto para nós é tão precioso, que Deus está nos ensinando o tempo dele na nossa vida. Quer ver um dos tempos mais valiosos? Qual é? Com a nossa família, gente. Um dos mais. Mas qual é o maior tempo valioso? Eu preguei aqui. É o tempo que você tira de relacionamento com teu Deus. O tempo que você tira com Deus te habilita a viver no tempo dos homens. Grave isso. O tempo que você tira com Deus te habilita a viver no tempo dos. É possível você trabalhar para Deus, mas sem Ele. É possível pastorear para Deus, mas sem ter Ele. É possível tocar, cantar, pregar para Deus, mas sem ter Ele. Por quê, pastor? Porque fala de relacionamento. E um tempo precioso para eu terminar essa mensagem aqui, primeiro é Deus. Se eu tiver esse tempo com Deus, e não é um tempo de domingo, um tempo de quarta, porque existe tantas pessoas fracas nesses últimos anos. Não é falta de igreja tem em toda esquina, irmão. O que está acontecendo é a falta de relacionamento. Porque nós temos relacionamento com um filme que sai, enfrentamos uma fila para ver um homem jogando uma teia. E particularmente eu ainda não fui ver, mas já perguntei tantas crianças: e aí, é bom? É bom? Bom, aí teve uma que falou: pastor, é até bom, mas tem uns demôniozinhos. Aí eu falei: mas no final, pastor, dá vontade de a gente ver mais. Eu falei: então tá bom, o demônio foi queimado. Só que aquilo que eu dou prioridade é o que rouba o meu tempo. Aquilo que eu dou prioridade é o que rouba o meu tempo. E nós estamos errando nisso. Fomos escolhidos por Ele, não merecíamos, estamos esquecendo de ter relacionamento com aquele que nos escolheu. E quando nós esquecemos de ter relacionamento com aquele que nos escolheu, a tendência é eu não ter Ele dentro de mim. Como eu falei, ela só ficou bem
quando ela entendeu que aquilo que estava na blusa dela estava dentro dela. Havia um propósito naquela manhã. E o propósito foi liberado sobre a vida da Rafaela, que é a nossa professora. Um propósito de amor, um propósito de poder, e dizendo: há tempo para todas as coisas. Você chorou de manhã, mas agora você já está sorrindo. Termino dizer: valorize o teu tempo, valorize a estação que Deus está te pondo. E qual é a estação? Qual o tempo, pastor? Primeiro Ele, segundo a tua família. Eu vou pular um pouquinho aqui, que eu poderia pôr a igreja, pôr a obra. Terceiro, para terminar, as pessoas que te amam, as pessoas que te querem bem. Valoriza isso. Valoriza isso. Amém? Você recebeu esta palavra? Então fala comigo bem forte assim: tempo com propósito gera um poder. Respeita o tempo, viva o propósito, porque o poder de Deus está liberado sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você acredita, aplauda o Senhor, fica de pé. Pai, obrigado. Obrigado por essa palavra. Fica de pé adorando, aplaudindo, dando glória. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse culto. Obrigado por essa noite, obrigado pelos louvores, obrigado pelos teus filhos. Obrigado pelo tempo que o Senhor, meu Pai, tem nos dado de qualidade. Tempo, meu Pai, de família, tempo de amigos, tempo de irmãos, tempo de igreja, tempo de ovelha, tempo do altar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o tempo está associado com o propósito que o Senhor nos escolheu para viver. Estamos vivendo essa estação, mas já estamos nos preparando para viver uma estação nova que o Senhor tem para nós. E o que será gerado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, é o teu poder. E o teu poder vai muito mais além daquilo que nós estamos enxergando. O teu poder, o Senhor tem liberado para aquele que vive, meu Pai, o teu tempo. Aquele que não arreda o pé do propósito. E é esse poder que eu clamo, que eu peço, meu Pai, para a tua casa, para a tua igreja, para a família desse lugar. E se você é esse que recebeu esta palavra, por favor, joga a tua mão lá em cima. Vamos embora para a nossa casa adorando ao Senhor. Tempo com propósito é poder.